Hoje eu vou ensinar uma coisa para você que eu levei uma vida para descobrir, ou pelo menos um quarto de um século para descobrir. Depois que eu descobri, comecei a crescer igual um foguete da NASA. Pablo, o que você vai ensinar hoje? Vou ensinar uma coisa bem simples. Network e modelagem. Eu vou te ensinando o que está travando você para você não sair do lugar. Só que é o seguinte, esse tipo de experiência só vai destravando no caminho. Eu quero saber de vocês que estão no YouTube, eu quero saber de vocês. Vocês estão fazendo as tarefas que eu estou passando todos os dias? Estão fazendo ou não? É necessário que você faça. Se você não fizer as tarefas, você não vai ter resultado. Anota aí assim, ó. Eu quero micro resultados. Por que tem que ter micro resultados? Porque todo o resultado que você está procurando depende dos micros, das partes, das partículas se juntando. Quando você tem isso, acontece algo surpreendente na sua vida. Você tem um resultado? Resultado é igual uma criança de 10 anos. Se o resultado for uma criança de 10 anos, ele começa com um espermatozoide, que depois entra dentro de uma mulher, depois dentro do útero começa a desenvolver um feto, depois esse desenvolvimento do feto vira uma criança, né? Sai um bebê chorão, e aí você vai dar mamar, você vai cuidar, até crescer os dentes, tudo, aí vai colando os ossos, que os ossos saem, não sei se você sabe, um recém-nascido tem mais ossos que um adulto, até para facilitar a saída dele dali de dentro. E aí quando ele cresce, você fala, tem um resultado. Só que tem micro resultados ao longo do percurso. Então o resultado não é feito de si mesmo, é feito de partículas, de conexões. E eu vou te mostrar que 85% dos seus resultados, dos que você não tem, depende das pessoas que você se conecta. Por que hoje você está falando disso? Eu estou te falando isso porque se você tiver a humildade de aprender e se relacionar com pessoas que estão no nível acima do seu, você vai prosperar. Eu vi os comentários de algumas pessoas quando eu falei naquela live do Rolex. E vi também um comentário de muitos outros que estão destravados, falando assim, ó, na imaginação meu braço caiu do tanto que estava pesado. Aí você fala, Pablo, eu acho só uma besteira. Você pode achar uma besteira, eu achava também besteira, só que se você continuar achando besteira uma coisa que é sua e que você pode exercer governo sobre ela, você nunca vai ter. Está tudo bem. Vários de vocês, quando eu começar a falar agora de network, vai acontecer um milagre na sua cabeça. Você vai pensar assim, por que eu não dou conta de fazer isso? Não dá conta porque começou lá desde pequenininho, alguém instalou um bloqueio em você, era excesso de amor, o negócio virou um bloqueio sem precedentes. Aonde que está o maior problema de network de todos? Seu pai falou assim, ó, tem um homem do saco preto que ele pega menino e foge com ele. Não confie em ninguém. Todo mundo é mau. Não fale com estranhos. E aí é uma série de códigos que o seu pai foi instalando em você, e aqueles códigos que pareciam de proteção eram um vírus para não se relacionar. Pablo, como que eu ensino meu filho? Porque eu também estou fazendo a mesma coisa. Você tem que ensinar seu filho a fazer pergunta. Se você vê o 02 conhecendo uma pessoa nova, né, uma pessoa estranha, ele vai dando passo em direção da pessoa e pergunta, oi, tudo bem? Qual o seu nome? O que você veio fazer aqui? Ele mete 3 perguntas. Nunca vi um adulto olhar para essas 3 perguntas dele e continuar andando na direção dele. Os adultos dão 3 passos para trás assim. Que criança é essa? Se você não ensinar os seus filhos a se relacionarem, a perguntar, a tirar as dúvidas deles, o que eles vão ser quando eles crescerem? Eles vão ser igual a você, que não sabe se relacionar. Então, o network, ela é uma rede. Você que está aí no YouTube, aperta o like. Deixa eu ver se apertando o like. Cadê o like? Like. É o botão oficial mundial do transbordo. Pega também esse link e compartilha no seu link, no seu grupo do WhatsApp de transbordo. Pega o link e fala, já começou, cai aqui, aprenda a fazer network, aprenda a fazer modelagem. Vamos ver se eu consigo chegar na modelagem hoje. A parada é simples. Network. Network é uma rede de trabalho. Não tem problema nenhum você ter interesse ou em pessoas, ou em coisas, ou em situações. Tem problema nenhum. Ele só não pode ser revelado no começo. Como assim? Se seu interesse ficar revelado na entrada, você não consegue sacar energia na saída. O que é isso? Seguinte. Você só saca benefício e energia se você plantar isso, se você gerar crédito para isso. Então, o network é simples. Tem gente que só quer ser interesseiro. Foi demonstrado que você é interesseiro na entrada, não faz saque na saída. Todo mundo que eu vejo que é super interesseiro, dinheirista, só quer saber disso, a pessoa passa por mim, eu fico em flat, nem me mexo, a pessoa passa e vai embora. Não tem problema nenhum você ter interesse, só lembra de uma coisa, tudo que você quiser, deposite antes. Você olha para a Terra. Eu vou te explicar melhor. Você olha para a Terra olha para você e fala, que você está me olhando?
Aí você fala para a terra, eu estou aqui olhando para você para ver se você me dá uma maçã. A terra olha para você e fala assim, ó, você só vai colher maçã se você plantar maçã. Você não entendeu até agora? Eu estou aqui disponível para te dar frutos. Só que você precisa plantar a semente. Qual o maior problema de todo mundo? Ninguém quer plantar semente. Pablo, como que eu planto as sementes? Fazendo as tarefas que eu estou te passando. Hoje eu vou te passar tarefas de network, de modelagem. Essa é uma super aula. Olha que louco. Você de frente para uma terra produtiva, assustadora, e você está olhando para ela. Eu fico perguntando para mim mesmo, quem Pablo Marçal seria sem o network? Eu não teria pisado nos Estados Unidos, eu não teria ido para Israel com o governo israelense pagando a minha viagem, eu não teria pisado em Dubai, eu não teria pisado na África, que está construindo uma cidade lá, eu não teria dado Medipê nem na Suíça, nem na Alemanha, nem na Itália. Eu não teria feito um tanto de coisa, amigo. Eu não teria atravessado atmosferas, eu não teria feito um monte de coisa. O que seria de mim sem o network que eu tenho? Eu não moraria em São Paulo, eu não estaria onde eu estou de forma nenhuma. Não teria 26 empresas igual eu tenho, não teria absolutamente nada disso, que eu nem sei como é que eu fui parar nisso. Agora eu sei, de trás para frente, contando o percurso. Mas da onde eu estava, para onde eu cheguei, eu falo para você, não sei como que eu cheguei. Mas de trás para frente, eu falo, olha, se tirar esse passo, eu te mostro quem estava envolvido. Se tirar esse, eu te mostro isso. Se tirar esse, eu te mostro isso. E eu vou fazer isso hoje. 85% dos resultados que você não tem hoje depende das pessoas que você não quer conectar. Eu acabei de lançar um livro agora que chama Fure Todas as Bolhas. Estoure Todas as Bolhas. E nesse livro é assustador, porque se você vive numa única bolha, aquela bolha, você vai achar que aquilo é tudo. E aquilo é só uma fração do todo. E o mais interessante é que se você admira uma pessoa a vida inteira, e é só ela, você não está pronto e nem pode aprender com outras pessoas, você vai continuar numa bolha e você vai ser sempre mais fraco do que aquela pessoa. E aí está o lance. O network não é para você fazer vários amigos, é para você ter uma rede e conexões entre redes. Como assim conexões entre redes? Vou te explicar. Vou pegar um certo setor do mercado. A mineração. Eu estou entrando nesse mercado agora. Mineração, tem lá os grandes homens da mineração, os grandes nomes, homens e poderosas empresas no Brasil e no mundo. Tem a galera que é proletariada também. O garimpeiro é um proletariado de mineração. O garimpeiro normal. Mas as grandes mineradoras, elas se conhecem. Então, eles têm um network na ponta e embaixo é proletariado igual trabalhador de CLT. Só que eles não têm CLT, eles vivem garimpando. Inclusive, em 96, eu fui garimpeiro junto com meu pai, de Esmeralda, em Paraíso do Tocantins. E aí o que acontece? Quando você começa a conectar com certas pessoas, vai aparecer oportunidades. Eu comecei a estudar esse negócio de grafeno. Grafeno, eu vou te falar, em nióbio, é uma riqueza que o Brasil detém a maior parte disso do mundo. Então, o mundo está de olho no Brasil. Quando eu comecei a me posicionar nisso, aconteceu coisas assustadoras. Alunos que já mexem com isso começaram a mandar para mim, olha que esse nióbio, eu vou te dar de presente. Essa semana eu estou chegando na empresa, um cara mandou para mim, um aluno meu, mandou uma amostra de grafeno e falou assim, ó, esse aqui, ó, isso aqui vai revolucionar e tal. Eu já estou estudando, fui para Dubai por causa disso. Eu já estou produzindo negócio nessa área. Só que acontece o seguinte, o network está tão violento essa semana, 3 semanas atrás, eu estava jantando com um grande amigo meu, capa de Forbes, que é minerador também. E ele falou, uma das maiores reservas de nióbio é minha. Aí eu falei, que coisa é essa? Aí ele me mostrou, a maior de todas do país é dele. E aí ele estava me falando, eu vou te ensinar tudo e tal. Eu falei, mas mano, como é que eu sento na mesa desse cara? E esse cara fala que é o maior minerador disso. E eu não fazia a mínima ideia sobre isso. Só que o network me levou lá. O network vai começar a conectar e você vai ficar assustado, porque é muito interesse em comum, a energia vai puxando isso. Ah, se eu soubesse o que era o network há 10 anos atrás. Eu acho que eu estava no espaço hoje. Eu descobri isso, demorou demais. Só que o dia que eu entendi o potencial do network, eu posso contar para vocês. Alguns de vocês vão ficar revoltados com isso, é uma pena. A revolta que você tem no assunto que eu estou te ensinando é só a sua distância em quilômetros do assunto que você não domina. Mas vai lá, se tiver humildade, vai aprender. Deixa eu te contar algo. Quando eu descobri o potencial do network, eu comecei a investir R$100 por mês. Esses R$100 representavam um jantar. E esse jantar
eu pagava ele com muito pesar. 5 anos atrás começou a minha corrida no network. E eu gastava R$100 por mês. Eu escolhia uma pessoa, pagava um jantar para ela. E eu ficava doido. Teve um amigo, Thiago Jordano. Ele foi um dos primeiros que eu falei, eu vou pagar aqui para ele. Aí eu paguei com o maior pesar. E aí depois eu falei, 100. Eu falei, mano, esse trem aí vai me quebrar. Olha para você ver a escassez. Depois eu falei, esse trem está dando resultado. O que aconteceu? Eu comecei a investir 1.000 por mês. R$1.000 por mês. E aí eu pensava, mano, que coisa, eu vou acabar com o meu dinheiro, R$1.000 por mês. Aí você fala, mano, você já não tinha dinheiro? Acho que há 5 anos atrás, eu faturava R$50 mil por mês, alguma coisa assim. Aí eu comecei a investir R$1.000. Pá. Na hora que eu vi, mano, esse trem funciona. Aí comecei a subir o nível. Fui para 10 mil por mês. E eu pensava, mano, você quer saber? Eu acho que eu vou acelerar esse trem mais rápido. Porque não tem como, esse negócio é muito forte. O tanto de dinheiro que eu coloco, acessando camadas diferentes, furando bolha, acessando pessoas, produzindo negócios, esse negócio não faz sentido eu não colocar mais. Depois eu passei para 100 mil por mês. Aí comecei a investir isso. Pá. Como que é? Só pagando janta para os outros? Não. É entrando em evento que você nem precisa de aprender aquela coisa, mas você precisa acessar a pessoa. É você entrar em mentorias que não fazem o mínimo sentido para você, mas tem 2 ou 3 pessoas lá que vai mudar a sua rota para sempre. E eu comecei. 2019, eu comecei a pôr R$100 mil por mês. E eu falei, agora eu quero subir a pressão. Aí fui subindo devagar. Sabe qual que é o nível hoje? Eu quero chamar uma pessoa para ir na reunião, eu mando meu jato buscar. Talvez um voo desse deve custar 40, 50 mil reais, dependendo do destino. E aí eu quero reunir com a pessoa. Esses dias eu comprei uma rede de escola infantil. E aí os caras foram negociar comigo. Eu falei, vem cá, meu helicóptero te busca, não sei o que. Amigo, acredite que eu estou te falando, tá? Eu invisto R$1 milhão por mês nesse assunto. Talvez eu seja um dos caras mais intencionados, mais comprometidos e que mais investe no país hoje. E eu não faço força para conectar com ninguém. Eu só quero saber o seguinte, o que eu preciso acessar as pessoas que fazem sentido para o meu próximo nível? Todo mundo escreve aí no YouTube assim, ó. O que eu preciso fazer para acessar as pessoas do meu próximo nível? Eu vou falar uma coisa para você, aqui ao vivo. Eu gastei R$200 mil numa ação que eu fiz de network, que durou 30 dias. 200 mil. Eu fiz mais de 50 milhões de reais de faturamento só com esses 200 mil. 50 milhões de reais. Eu conheci um cara, que conheci outro cara, que conheci outro cara, que conheci outro cara. Quando eu lancei todo mundo e virei sócio de 2. Minha cabeça fez assim, ó. Pou! Ah, se eu pudesse ficar investindo só meu tempo nessas coisas. Depois que eu fui crescendo muito, eu falei, cara, eu não quero mais conectar com esse tanto de gente, senão eu vou perder minha vida. Tem um grande amigo meu, não vou falar o nome, mas ele vai saber agora, né? Ele ficou tão louco com o network, que ele não, de forma nenhuma, ele queria nem dormir. Ele começou a pirar lá em São Paulo. Teve um dia que eu chamei ele e falei, cara, eu amo você. Eu vou te falar, você vai perder seu casamento, você vai perder sua mulher, você vai perder sua identidade, você vai perder tudo. Ele é mais a coisa mais louca que tem o network. Calma, ele viciou e ficou louco. Por tudo que é mais sagrado. A cena foi desse jeito, na porta da minha casa. Era umas 11 da noite. Ele me mandava mensagem 3 da madrugada. Estou aqui com fulano, cantor não sei do que, não sei o que, eu vou conectar. Eu falei, madrugada eu não uso conexão. Quando eu estava crescendo, eu usava. Eu falei, eu não troco meu sono para conhecer ninguém. Aí eu fui falar para ele, não estava entendendo. Ele estava igual aquele povo que fica com febre do ouro. Também tem que te dar esse alerta. Quando você começar a crescer muito, você vai ficar louco com isso. Eu catei no braço dele, ele é bem mais forte, um morenão, mais forte que eu. Catei no braço dele, fiz assim, ó. Pum! Esse cabocão no chão. E eu fui para cima dele. Eu falei, alguém precisa fazer alguma coisa com você, você tem que acordar, amigo, você vai perder seu casamento. Pá, por que você está alertando isso? Porque network é viciante, você não consegue ficar o mesmo. Eu lembro que se você falasse assim, um Bozo está na cidade, eu queria fazer network com o Bozo. Pá, mas e aí? Aí você vai anotar assim, ó, anota no seu caderno assim, ó. O network tem que fazer sentido com o meu próximo nível. Se ele não fizer, você vai enlouquecer. Várias pessoas, ó, o fulano aqui, ele vendeu 50 milhões de discos, ele é seu fã, não sei o quê. Eu falo, qual o propósito? Nenhum, não quero. Mas você tem que chegar no nível para falar isso, né? Porque no começo você quer tirar foto com o Bozo. Mas eu te falo, eu lembro das minhas primeiras ações de R$100, R$1.000, R$10 mil,
100 mil. Estou tomando coragem para subir o nível de novo. Isso vai te levar em novos lugares. Vai fazer você sentar com as pessoas mais poderosas da Terra. Pablo, qual que é o objetivo de tudo? Eu, Pablo Marçal, tenho um único objetivo. Sentar na mesa das pessoas mais poderosas da Terra e levar o reino para elas. Esse amigo meu que eu te falei, bilionário, ele falou assim, eu que sou rico, eu que sou não sei o quê. Tinha bebido um pouquinho de conhaque lá. Eu virei para ele e falei assim, você usa sua riqueza para o reino? Esses 10, 12 bilhões que você tem de patrimônio? Aí ele falou assim, eu dou cesta básica. Eu falei assim, a cesta básica que você dá é umas 5 mil cesta básica que ele dá por mês. Ele montou um galpão para isso. Ele dá 5 mil cesta básica. Eu falei para ele, você está de parabéns, tá? Isso é ação social, isso não é do reino. Isso aí as pessoas comem e cagam. Eu quero saber se você coloca algo dentro delas que elas não precisam dessa cesta básica mais. Você está fazendo isso? Não. Mas você está de parabéns, está melhor com um monte de gente. Mas eu quero te falar o que você é com esses 12 bilhões. Tomara que ele esteja vendo, que ele me manda o WhatsApp e a gente troca porrada. Seguinte, isso aí que você está fazendo é só uma sentença absolutória da culpa que você carrega em relação ao tanto de dinheiro que você tem, mas ele não é aplicado no reino, então você não sabe o que você está fazendo com esse tanto de dinheiro. Ponto. Eu uso meu network para sentar na mesa desses caras. Você não sabe o que eles ficam ouvindo da minha boca. É chegada a hora de você se posicionar. Sabe o que é esse ano? Esse ano é um tempo de aceleração de resultado. Esse ano é um tempo de explodir tudo. Esse é um tempo de entrar na dobra da dobra, na exponencialidade, em conectar e sentar em mesas que você nunca sentou. Aí você fala, então é só investir o dinheiro. Eu vou te falar, se você não investir em você, investir em dinheiro, ninguém quer te ouvir. Anota assim, ó, preciso ser uma pessoa interessante. Anota aí. Escreve no YouTube. Preciso ser uma pessoa interessante. Ninguém quer ouvir quem é desinteressante. Ninguém quer ouvir quem é prolixo. Anota aí uma coisa que vai acabar com o network. Você ser prolixo. Vá direto no ponto. Fala a verdade. Seja elegante. Tenha nobreza. Se você não crescer em elegância, excelência, nobreza, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ser ouvido. O grande lance é que a minha voz era chatíssima. Eu tive que desenvolver isso. Eu modulei minha voz. Eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, cara. Porque eu sabia que ela era chata. Quando eu percebi, eu comecei a crescer, e depois eu fui caçar quem eu era, não achei. Mas eu descobri que quem eu era da fundação do mundo estava aparecendo. Mas aquela pessoa fraca, oprimida, sem relacionamento, sem códigos poderosos para exercer o reino, não. Pablo, você falou que ensinar modelagem está falando só de network. Então vamos lá. Network é uma coisa que é uma rede de contato. Não é relacionamento. Relacionamento continua sendo relacionamento. Network é duas engrenagens. Você vai fazer assim com a mão. Eu criei isso aqui porque faz muito sentido você instalar já de primeira. Pega aqui e faz uma engrenagem assim. Ó. Conecta, roda. Se ela estiver rodando lisinha, seu network é bom. Presta atenção. Uma engrenagem, outra engrenagem. As duas, quando conectam os dentes, elas têm que fluir muito bem. Ou seja, você tem que servir a rede e a rede vai te servir. Tem gente que quer usar só para o lado. Aí depois ele quer usar de novo, ele vai quebrar a engrenagem. Ninguém quer servir uma pessoa que não é servida. Então, olha aqui. Engrenagem indo e engrenagem voltando. O que é isso? Se eu virar falar agora assim, eu quero o telefone do fulano. Qualquer pessoa que eu quiser, de alguém da família Marinho. Eu já tenho aqui o nome. Eu ligo para a pessoa. Aí eu lembro do network que eu estava sentado, alguém que jantou com um cara que é o mais poderoso dos Marinhos. Eu preciso falar com o Marinho, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Chama rapidão, me dá o número. Um dia o cara estava falando assim, eu queria tanto o contato do Roberto Justo, eu catei o telefone, enquanto ele estava falando assim, ó, Roberto Justo, o quê? Já chamei, pode passar o contato? Pode, está aqui o telefone do Roberto. Aí você fala, mas que velocidade é essa? É o seguinte, o network tem uma corrente de confiança. O network vou te explicar. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu sou o Pablo. Esse aqui é o Silvio Santos. Inclusive o Silvio Santos está vendendo no SBT. Se prepara para a notícia boa que está vindo aí. Silvio Santos. Vocês já sabem, né? Pablo não conhece o Silvio Santos. Certo? O que o Pablo tem que fazer? Ele tem que checar na rede gente que tem proximidade com o Silvio Santos. No meu caso, eu só conheço a filha dele, a Patrícia Abravanel, né? Patrícia Abravanel. Para chegar no pai dela demora muito? Esquece que eu sou amigo dela, de verdade. Não quero usar isso aqui. Eu preciso de achar alguém que chega. Muito fácil chegar conhecendo a filha do homem, né? Você vai pegar alguém... Tem uma aluna minha que chama Thaís Araújo, por exemplo. Eu poderia pegar, acionar ela em 5 segundos. Trabalhou muitos anos com o Silvio Santos. Faz um contato aqui, faz outro aqui. Mas tem uns problemas. Eu conheço o César Filho, que está na Record hoje, é meu vizinho. Ele tem contato com o Silvio Santos.
Aí você fala, mano, eu não tenho esse tanto de contato. Faz o seguinte, vai caçando contatos antes disso, que vão levar você. Às vezes você está a 4 até 7 ciclos de distância. Só que você tem que entender o seguinte, se Thaís falar com o Silvio, ela trabalhou com ele, ela trabalhou com ele muitos anos, ela tem um vínculo de confiança. Se a Thaís passa o meu contato para o Abravanel, a Abravanel autoriza passar o contato, quando eu chamar o Cenoura Abravanel, eu vou entrar em contato com a energia da Thaís. Se eu uso da Patrícia, a Patrícia tem extrema confiança do Abravanel, quando eu entrar em contato, eu carrego a energia da Patrícia. Quando eu usar o César, que é amigo dele também, se eu usar o Marcão do Povo, que é meu amigo, que é apresentador do SBT, um beijo para você, Marcão, eu sei que você assiste meus vídeos. Se eu usar do Marcão do Povo faz a conexão com a Abravanel, quando eu chamo em nome do Marcão já passou meu contato, o Silvio sabe. Então eu consigo conectar com o que eu quiser. Aí você fala, mano, mas eu não tenho essas conexões. É aqui que está o detalhe, você não investiu para ter elas. Eu estou a exatamente uma pessoa para chegar no Silvio. Uma única pessoa. Da filha a uma pessoa que trabalhou uma vida inteira, alguém que é muito amigo e trabalhou também com ele. Quem trabalha com ele está cercando. Todas as pessoas que eu quero chegar, eu vou cercar elas. Só que o seguinte, se eu não tivesse investido aquele 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, eu não estaria nisso aqui. Ó. Você quer saber de uma coisa? César é meu vizinho, Alphaville, em São Paulo. Eu conheci porque eu falei, eu vou investir em network, eu vou investir em brand, eu vou morar no condomínio mais cabuloso do Brasil. Mudei para o condomínio. Quem que eu conheço? Brincando no parquinho. A Patrícia Abravanel. Os nossos filhos são amigos. A gente se conheceu no parquinho. Ela deixou uma bola dela cair, uma bola de basquete, eu acho. Não sei se era de basquete ou era de malhar aquela com a alça. E aí ninguém conseguiu pegar. Tava ela, o Alexandre Pato, tava a Rebeca Abravanel. Falei, pode deixar que eu pego. Fui lá, peguei meu limpador de piscina, peguei para ela e ali começou a amizade. O mais engraçado, quando a gente começou a falar, eu falei para ela um ponto em comum. Falei, o André Valadão é um amigo de vocês, ele é meu amigo também. Aí a gente fez uma conexão aqui, ó. Ficou mais rápido ainda. E aí vem uma outra irmã dela, quando chegou para buscar os filhos, falou, você, Bob Marcel, eu te sigo. A Dani Beirute. E aí, uma tanto de conexão, aonde que eu estava? Estava no lugar posicionado. E aí, o que acontece? Se eu não tivesse investido, a Patrícia, não ia conhecer ela, na porta da minha casa. A Thaís é minha aluna. Um dia, eu descobri ela indo no programa ao vivo da Patrícia Abravanel, a Thaís apareceu e falou, eu sou sua aluna. O César Filho, eu mudei para outro condomínio, ele é meu vizinho. A gente saiu para jantar, grande amigo. Beijão para você, César, para Elaine, que sempre assiste também. E aí essas pessoas eu conectei depois que eu fui para Alphaville. Então, os lugares são determinantes. Eu estou te mostrando do Cenoura Abravanel, mas qualquer pessoa que você quiser conectar tem como. Você só está à distância, assim, em alguns quilômetros, ou pessoas. A distância em quilômetros não preocupa, a distância é digital, a distância está de pessoas. Os lugares são muito importantes, os ambientes são bastante importantes para você criar conexão. Então presta atenção. Quem é a pessoa que você quer conectar? Quando eu decidi mudar para Alphaville, aquilo me deixou doido, porque eu achava o pão de queijo caro daquela cidade. Eu estou em Goiânia hoje, fazendo essa live com vocês, mas aquilo me deixava louco. Eu olhava e falava, mano, podia 80 pão de queijo, dava 150 conto, eu falava, eu vou perder meu dinheiro tudo só na padaria. A escassez, lembra que eu te falei que você vai vencendo ela por níveis? É muito importante você mudar o ambiente, mudar a situação e mudar as pessoas. Pablo, mas eu quero conviver com as mesmas pessoas a vida inteira. Anota aí, quem quer conviver a vida inteira com as mesmas pessoas vai ter resultados piores. Uai, mas não tem como nem ter os mesmos? Eu te desafio, como ter uma vida com os mesmos resultados? Isso não existe. Isso não existe. Ou você tem resultado melhor, ou você tem pior. Só o fato de você repetir no outro dia o resultado do dia anterior já é pior. Eu nunca vi um voo de um jato ser igual a outro. Pode ser para o mesmo destino com as mesmas pessoas. Alguém vai ter 1 quilo a mais, vai ter mais carga, vai ter menos pressão, vai ter a temperatura diferente, não vai passar nos mesmos lugares. Uma hora a torre autoriza a gente voar a 38 mil pés, a outra autoriza a 35 mil pés, na outra 40. Não adianta, não tem como você parametrizar e definir um voo igual ao outro. Se não tem como, o que você tem que fazer? Testar novas rotas. Então o network é muito simples. Quando você quiser conectar a pessoas, saiba que você está a distâncias de cliques dessas outras pessoas. Pablo, o que eu faço? Invista dinheiro nisso. Vai por mim no que eu estou te falando.
Por exemplo, o evento do dia 29 é um evento network. Sabe o que eu fiz com os meus sócios? Eu mandei mensagem para eles. Eu queria que todos vocês montassem stand lá no Goiânia Arena, porque as pessoas querem conectar direto a mim. Eu não estou aberto para um monte de gente conectar em mim, mas eles podem chegar até você. Você sabia que a maioria dos meus sócios ficaram me rodeando, igual eu fico rodeando todo mundo, porque eles assistiram nos cursos. Muito simples. Pablo, eu queria mudar para São Paulo, mas não tem dinheiro. Vai lá pelo menos uma vez por trimestre. Depois vai uma vez por bimestre, depois vai uma vez por mês. Quando você for entender, você fala, mano, que terra é essa? É a terra do network. Assim como Goiânia é a terra do avivamento. São Paulo não é uma terra do avivamento. Eu conheço bem o que é avivamento. Dá para sentir o cheiro. Goiânia é uma terra de avivamento. Por isso que eu senti no meu coração de fazer esse evento aqui. Eu podia fazer em São Paulo, ia dar mais gente. Só que eu senti, tem que começar aqui. Lá é a terra do network. Escreve todo mundo assim, São Paulo é a terra do network. E escreve também, Goiânia é a terra do avivamento. Pablo, você pode provar? Posso falar o nome dos maiores do país que saíram daqui dessa cidade. Tem gente que acha que é a cidade do sertanejo, mas é sertanejo avivado. Você tem que saber disso. Nós somos roceiros aqui, só que a nossa roça aqui pega fogo nos gravetos quando nós vamos tocar os violão nos montes. Entende? É um pouquinho diferente da sua, mas está tudo bem. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O network não mudou a minha vida. O network me deu acesso e eu fui transformando a minha vida num percurso. De novo, reforça esse drive. Porta versus caminho. Tem pessoas que abrem portas para você que você fala, mentira, o que está acontecendo comigo? Só que ela só abre a porta, ela não te acompanha. Pablo, qual que é a grande experiência? Pega na minha mão, jovem. Anda um caminho comigo, um percurso. Depois você bate numa rampa. Vou te mostrar isso aqui. Ó. Existe esse aqui, ó. Que se chama os 5 caminhos do network. Ó, 5 caminhos do network. Presta atenção. Primeira coisa, os conhecidos. Os conhecidos são pessoas. Tem 2 tipos, né? As pessoas que você conhece e as pessoas que conhecem você. Você acha que vale mais você conhecer muita gente ou ser conhecido por muita gente? Bingo! É ser conhecido por muita gente, não é conhecer muita gente. É ser conhecido por muita gente, que aí libera uma camada de energia, onde você acessa muito mais rápido qualquer pessoa. Esses dias eu estava meditando, por que todo lugar que eu chego, um monte de gente gosta de mim? Você quer saber ou não? Não é porque eu sou divertido, porque eu sou, inclusive, uma incógnita para um monte de gente. Eu sou intragável para outros. Alguns dão conta de ouvir só umas palavras, as outras eles saem correndo. Por que um monte de gente gosta de mim? Eu cheguei à conclusão, Tiago Rocha. Ninguém gosta de mim do jeito que falam que gosta de mim. Eles são apaixonados com o tanto de gente que fica me assistindo. Então, o que faz você crescer no network é o tanto de gente que dá atenção para você. Não é nem se você é legal, se você é ruim. Tem um monte de gente ruim, que tem milhões de seguidores. Mas é ruim em tudo que faz, não presta nada que a pessoa faz. Mas o fato de ter que tanto de gente seguindo elas automaticamente têm um prestígio dos outros. Tem gente que é muito ruim. Tem gente que é absolutamente ruim, não tem nada de bom no que está fazendo. A vida é uma merda, o casamento é uma merda, os negócios é uma merda, mas um monte de gente, milhões de seguidores. As pessoas não respeitam isso, elas respeitam o tanto de gente que dá atenção para você. Eu estava meditando sobre isso. Então, o que interessa, na verdade, para quem está olhando no mundo da percepção? O que interessa é ser conhecido. Segundo, os caminhos. Caminhos são os amigos. Quem você escolhe andar. Eu falo para você, você não consegue conhecer mais que 155 pessoas, só para você saber. Eu sigo 99 no Instagram. Queria seguir todo mundo, mas não dá para acompanhar, eu não faço isso por causa de lobby. Então, eu sigo só isso aqui. Ó. Seguinte, você tinha que ser conhecido por milhões. A gente estava fazendo uma estatística de todas as plataformas, pelo menos uma visualização com os bilhões de impressões que eu tenho nos meus canais. A gente chegou numa conclusão que 550 milhões de pessoas já me assistiram no mundo inteiro. 550 milhões. Eu não sei explicar esse número, eu vi a composição dele. Na minha visão, tem várias pessoas repetidas ali, mas como tem bilhões e bilhões de impressões, depois eu posso dar uma aula no marketing digital para você aprender isso. Pelo menos em todos os países da Terra, eu tenho diversos alunos. Eu posso falar, TikTok, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Google, em tudo que você imaginar, de blog para lá. Tem uma composição assustadora. 10 milhões de pessoas me assistem todo mês. 10 milhões.
E aí compulsiona esse tempo todinho de 550 milhões de pessoas diferentes que acessaram essa parada. E quanto mais a gente potencializar a linguagem, isso vai assustar esses números. A internet é uma aldeia global. E é muito interessante você entender que você tem que ser conhecido por milhões, porque não tem gente que está transmitindo vida. Então você precisa de ser acionado. A minha intenção de fazer você entrar nesse pior ano da sua vida é fazer você explodir essa mediocridade sua e você virar um terrorista, positivamente falando. Os caminhos. Você não consegue ter caminho com mais de 5 pessoas. São pessoas que você escolhe e fala assim, mano, eu vou andar com essa pessoa aqui e vou carregar o que ela carrega. Para mim, o network, ele tem um poder de fazer você modelar pessoas que jamais você modelaria se você não fizesse o network. Você é um influenciador, não um influenciado. Você tem que entender que a sua fase de influenciado está acabando e você vai entrar para a fase de governo. Quando você entra nessa fase de governo, dificilmente alguém te influencia. Você escolhe modelar. Olha que coisa. Quando você é um influenciado, você não escolhe. Alguém fala um trem, então é eu. Tá. Agora, quando você vira um governante, você olha para a pessoa, você não é influenciado. Você fala assim, eu quero capturar esse código. Eu vou modelar esse código. Então, o que acontece? Tem experiência de caminho. Tem experiência de ponte. Tem experiência de rampa. E tem a experiência de plataforma. A experiência de plataforma. Seguinte, conhecido. Você não dá conta de ter mais que 155 conhecidos, que é um número bem chato. Milhões vão te conhecer. Depende da mensagem, do resultado, e da energia, do network, de tudo, de brand. Caminho. Você vai caminhar com 5 pessoas. Pablo, dá para caminhar com o escritor? Dá, só você engolir tudo que ele tem. Por isso que você tem que aprender modelagem. Tem como você modelar alguém que já morreu? Tem. Jesus não morreu, ressuscitou, mas dá para modelar. Dá para modelar o José do Egito, dá para modelar um monte de gente. Ponte. Ponte é a categoria de pessoas que te atravessam para um lugar que você não entra sozinho. Por exemplo, você tem alguma ligação com a indústria farmacêutica? Não. Então você precisa de uma ponte que te atravessa para lá. Você tem alguma ponte que te leva para a indústria automobilística? Não. Então você acha uma pessoa, se a pessoa te atravessa, vamos supor que aqui é um vale, e a pessoa atravessa você para esse lado. Ela é seu principal network para validar você naquele ecossistema ali gigantesco. Múltiplos ecossistemas. Pablo, o que é rampa? Rampa é muito massa. Rampa é uma pessoa que quando qualquer pessoa passa por ela, ela explode. Por exemplo, na televisão, o Faustão foi rampa de muita gente. A pessoa pagava 100, 200 mil reais lá para aparecer no programa. Muitas vezes o Faustão fez aquilo de graça, porque ele gostava das pessoas, que eu fiquei sabendo. Bateu na rampa Faustão, explodia show. Então, vale a pena você pagar 200 mil para ir no Domingão do Faustão, no falecido Domingão do Faustão? Sim. Às vezes, você vai patrocinar. E às vezes um network seu vai te colocar de graça nos lugares. Todas as minhas aparições na TV, eu não paguei nenhum real. Mas a maioria das vezes que eu fui convidado, alguém falava, paga 5 mil, paga 10 mil, paga 50 mil, paga não sei o quê. E eu falei, eu não quero por esse dinheiro. E sempre os programas mais balela é os que queriam receber dinheiro. Os outros queriam fazer acesso. É muito interessante. Queria mídia. Queria trazer energia da internet para dentro da TV. Foi mó da hora. Só que o que acontece? Quando você passa por pontes, pontes são pessoas que te levam para um lugar que você não consegue atravessar. Rampa, você pode ser o melhor cara do mundo. Se você não rampar, não bater nas rampas, ninguém te conhece. Eu lembro quando o meu canal do YouTube hoje está aí, 1 milhão de inscritos. 1 milhão e 100 mil, parece. Eu lembro da tristeza que era eu mandando mensagem para os meus melhores amigos assistir meus vídeos no YouTube. Sabe o que acontecia? Tinha 400 inscritos no meu canal. Eu enchi o saco toda hora das pessoas que eu mais gosto. Mandava mensagem para mais de 1000. Dava 200 visualizações nos vídeos. Aí você fala, mano, por quê? Primeira coisa que você tem que saber. Seus amigos não querem que você prospere. Senão vai ter que dar um certificado de bobo para eles. Por quê? Quando você prospera muito forte, muito rápido, seus amigos vão olhar para você e na hora de aplaudir você, eles vão lembrar, se eu aplaudir ele, eu vou fazer uma vaia para mim. Então vamos ver, esse trem não pode funcionar, isso é sorte, isso é não sei o quê, vai arrumar um monte de desculpa. Aí você olha para mim e fala assim, mentira, eu confio nos seus amigos. Pois é, eu também confiava.
Parabéns para você. Você é puro de coração. Só que você vai perceber o seguinte, que a inveja não está nas pessoas que a gente não gosta. Está em quem a gente gosta e confia. Mas ver você crescendo mais rápido que o normal, você vai expor a nossa fraqueza. Quando você cresce rápido demais, aí olha para o lado e fala, mas e agora? O que eu vou fazer de mim? É por isso que ninguém quer. É por isso que dificilmente, se você não conectar com gente nova, você não consegue. Você está debaixo de uma malha, de uma frequência. E essa frequência não vai deixar você crescer, ponto final. Então, onde está o grande lance? Estoure as bolhas. Pablo, isso é rebelião? Rebelião é do Lúcifer, irmãos. O que você tem que entender chama governo. Se você ficar só num quadrado da vida, você vai ficar só pensando daquele jeito. Gente nova produz ideias novas, ações novas, energias novas. Gente nova é assustadora, amigo. Tem que conectar. Só que o fato de você não conectar, você vira um robô automático. O tempo inteiro, a mesma coisa, a mesma coisa. Passa um ano, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. 2 anos, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. 3 anos. Pelo amor de Deus. Pablo, tá bom desse jeito. Pois é, você está correndo daquilo que é excelente. Você está correndo da sabedoria. Você virou um robô. Foi isso que você virou. Várias pessoas querem ficar perto de mim, não é porque eu sou legal. Também sei disso. Na verdade, eu sou insuportável, né? Mas as pessoas querem por tudo. Essa coisa chamada rampa. Rapaz, bateu numa rampa. Eu sou rampa para muita gente. Bateu numa rampa, você explode. Só lembra de uma coisa. Não procure a rampa. Não procure a rampa se você não tiver com o motor ligado. Que é assim, ó. O avião vem. Pablo, teve muita gente que rampou em você? Cada 10 que rampou, 7 caiu. Mas por que você não avisou elas antes? Avisei todas. Falei, você está sem energia. Que aí mesmo assim, eu preciso só dessa chance. Vai lá. Deixa eu te empurrar com a minha mão. Igual o King Kong pega um avião com a mão. Vai. Bate na rampa. A pessoa, deu certo. Deu não, amigo. Chama aerodinâmica isso aí. E uma força motriz externa à sua te empurrou. No caso foi eu. Você não consegue vencer a aerodinâmica se você não tiver propulsão. Se você não tiver uma força motriz que te empurra, você não consegue de forma alguma fazer o quê? Subir o nível. Então, um bom conselho que eu te dou. Não entre em rampas que você não está com o motor ligado antes. Porque a frustração vai ser muito maior. Pablo, o que eu tenho que fazer? Vai no código número 1, conhecido. Seja conhecido por muita gente. Pablo, mas não tem como chegar em milhões se não bater na rampa. Mas é um processo. Depois você vai para os caminhos. Pessoas que vão te levar para o lugar que você não dá conta de ir sozinho. Ponto. Depois você entra nas pontes. Começa a entrar em pontes, em novos negócios. Um monte de gente pergunta, como é que você suporta ter 26 empresas? Acaso você não sabe qual que é o código por trás de tudo isso? Os meus sócios ficam tudo inseguro agora ouvindo isso. O código por trás de ter stand de empresa é um só. Eu tenho 3 empresas que são as empresas que cumprem o meu propósito absoluto. E as outras eu fico captando código para fazer essas empresas fazer assim, ó. Bum! Por que hoje eu sou conhecido como um dos maiores lançadores do país com a PLX? Muito simples. Eu não fico lançando os outros por causa de grana. A gente ganha milhões, centenas de milhões com lançamentos. Só tem uma coisa que você não sabe sobre mim. Eu faço os lançamentos dos maiores do país para pegar os códigos. Aí alguém fala, você tem coragem de assumir isso ao vivo? Tem, pode falar para todo mundo que eu lancei. Eu falo isso na primeira reunião. Eu falo, eu te dou tudo que eu carrego. Só que eu quero aqui o que você carrega. Teve alguns que eu cheguei a falar assim, eu te dou o que eu carrego, só que eu quero ver você pregando a mensagem do reino. Um monte de gente fica pilhado de ver gente que nunca viu Bíblia ensinar a Bíblia na internet. Aí você fala, esse cara é interesseiro. Não, amiga, esse é o combinado que nós pegamos na mão. Eu te dou os códigos. Eu introjeto a palavra aí dentro. Continua fazendo o que você fazia. No percurso você vai aprendendo a Bíblia e vai ensinando. E o que eu fico mais animado é de ver o religioso falando assim, mas o fulano não pode ensinar. Pode, você não ensina, então vai vir uns que não são para começar a ser. Você não ensina. Você não faz isso. Então o que é a ponte? A ponte é transferir confiança para entrar em múltiplos ecossistemas que você não conseguia entrar. Pablo, eu queria fazer uma ponte para ir lá no trabalho missiológico seu na África. Você quer? Você faz o seguinte, conecta com uma ponte. A pessoa que te põe nessa ponte é o Nésio, por exemplo. Ele que cuida disso. Aí você consegue conectar porque você passou na ponte. Pablo, é a rampa. A rampa, geralmente, a gente tem que carregar mente de energia.
bateu em rampa. Lembra que eu falei que o meu YouTube tinha 400 pessoas? O dia que uma YouTuber fez um vídeo comigo, ela fez um método IP, ficou tão grata. É a Fabíola Mello. A Fabíola fez um vídeo comigo, eu estava até nervoso, você vai ver que eu estou de terno e tal. Naquele dia eu resolvi virar o YouTuber. Eu virei YouTuber, viu, amigo? Ô, Marcos Paulo. Eu virei YouTuber. Eu nem sabia que eu ia virar YouTuber. Só que aquele dia na casa da Fabíola e do Samuel, eles falaram, mano, se solta, você tá duro. E eu gravava assim, ó, parecendo que ia fazer exame de fezes. Aí tava lá, gestão do tempo. Olha aí meus primeiros vídeos. Eu vou deixar aí sempre em memória você que é perfeccionista. Porque eu não fui perfeccionista, eu comecei ruim mesmo. Hoje tá miozinho. Aí, eu fui fazer o vídeo, eu tava travado assim. Aí, se solta. Aí você vai ver meu ombro descendo. Depois você assiste o vídeo. Quando eu soltei o ombro, eu lembro, na minha cabeça, o que estava acontecendo. Eu estava dançando e falei, eu virei youtuber agora. Quando essa mulher subiu esse vídeo, 4 dias, eu ganhei 10 mil inscritos. Eu fiz assim, ó. Esse é o caminho. Eu conectei com uma pessoa, meu YouTube explodiu. Aí eu fui fazer com o Vini, fez com o Vini, 50 mil, eu... Aí comecei a conectar, conectou. Aí agora tem 1 milhão, hein? Aí você fala, mano, é só fazer o mesmo percurso? Não, o percurso é o seu. Você não tem que copiar meu percurso. Quer dizer, você pode colar na mesma pessoa e não ter nada. Sabe o que é o problema? É que quando eu fiz o vídeo com ela, eu lembro das pessoas falando assim, o Pablo explodiu do nada. Lembra que ninguém pode pegar uma rampa sem turbina, senão você já vai cair. As pessoas viram algo que nunca tinham visto. Então, um monte de gente fala, esse papo tem sorte. Eu só vi gente de sorte no percurso. Nunca vi gente de sorte parada. A única coisa que você leva parada é bala perdida. Sorte é para quem está se movimentando. Quem está parado não tem sorte. Então, sim, me acusa. O Pablo tem muita sorte. Eu lembro na Brasil Telecom, eu cresci 5 cargos verticais em quase 8 anos. As pessoas viravam para mim e falavam, o Pablo, o pai dele é influente. Meu pai nunca entrou na Brasil Telecom. Aí as pessoas ficavam falando pai. Eu falava, mas esse povo é muito idiota. Eles não aceitam seu sucesso. Inclusive, o sucesso não existe. Depois eu explico. Eu lembro quando eu comecei a explodir em treinamento, aí alguém falava, tá vendendo Deus. Aí o outro, fica misturando Deus em tudo. Deus não é mistura, igual salada para você pôr na comida. Deus não tem como você vender ele, porque ele é o todo. Só que vão te acusar o tempo inteiro, amigo. Você está pronto para isso? O maior problema de todos, de ficar monstruoso no network, é que vão te perseguir, porque você vai expor até os melhores do mercado. Você sabia que os melhores do mercado têm ciúme, porque os caras estão 15, 20 anos fazendo uma coisa, eu apertei um botão e falei, eu vou dominar esse assunto. Comecei a dominar, fica todo mundo louco. O que eu tenho com isso? Se eu sei o que é network, eu governo onde eu quiser. Escreve assim, network vai fazer eu governar onde eu quiser. Escreve isso aí. Pablo, o que é plataforma? Plataformas são donos de ecossistema. O que significa isso? Esses caras que são donos de ecossistema, eles puxam o celular e chamam uns aos outros no celular. Então, qualquer cara que você imaginar que é bilionário, eu chamo o cara no WhatsApp direto. E é muito doido, porque só donos de ecossistema, eles falam entre si. Qualquer pessoa que é fora do ecossistema, que é dono de ecossistema, se ele tentar chamar um dono, ele passa o telefone do assessor. Não fala, não vai falar. Pablo, para que esse tanto network? Para você aprender a modelar as pessoas. Para você aprender a modelar as pessoas. Modelagem é o sistema mais eficaz de aprendizagem que existe no mundo. Presta atenção no que eu estou te falando. A modelagem é o sistema mais absoluto, mais absurdo de aprender capturando frequência dos outros. Há quem diga que modelagem não é uma cópia. Isso é mentira. Modelagem é copiar os outros. Só que a verdade da modelagem está na adaptação. Então vamos lá, aprende aí. Modelagem é copiar a frequência. Você copia, você puxa ela inteira. Aí o que você faz? Você adapta a sua realidade. Terceira fase, transborda. O seu cérebro só vai validar que você realmente governa sobre isso se você transbordar essa frequência. Quando você transborda, provou para o seu sistema de modelagem o seguinte, aprendeu de fato. O que faz a gente aprender é o transbordo, é a prática. Eu te pergunto, você tem modelado os outros? Coloque aí uma coisa que você modelou minha. Coloque aí, Titi, modelei sua comunicação.
Eu modelei muita gente na comunicação. Tem gente que fala assim, mano, com o que você aprendeu Bíblia? Eu aprendi Bíblia com umas 10 pessoas. E eu fui modelando elas desde criança. Eu converti numa igreja chamada Igreja de Cristo. Eu tinha 9 anos de idade. Com 11 eu batizei. Eu lembro nesse batismo, nessa igreja também, na Igreja de Cristo, eu lembro tanto que eles levavam a sério o ensino da palavra. E eu era uma criança já enjoada, porque eu gostava da palavra. A igreja é daqueles modelos de 12, e aí eu ficava doido, porque eu queria ser um 12, sendo que eu era criança. E aí eu ficava sentado nas reuniões ouvindo esse negócio. Depois eu fiquei 20 anos na outra igreja, na Videira. E eu aprendi tanta coisa, eu modelei tanto. Inclusive, uma das pessoas que vocês vão ficar assustadas na hora que você estiver lá no Goiânia Arena, no dia 29, você vai ver a atmosfera do lugar mudar. É o pastor Aloysio. O Aloysio Silva, sem dúvida nenhuma, foi a pessoa entre os vivos que eu mais modelei. Ah, você modelou os mortos? Claro, José de Egito está morto, Paulo está morto, esses caras tudo. Modelei tudo, está lá na Bíblia. Mas a pessoa com maior intensidade que eu peguei molde, se hoje eu publiquei 27 livros, se hoje eu falo do reino que queima seu coração, foi sentado ouvindo 20 anos a mesma pessoa. Era muito doido esse período de aprender isso com ele. Então, eu fui modelando um, depois fui modelando outro, depois eu comecei a modelar outro, e vou modelando. Sabe o que é o grande lance? Aperta o like aí, você não apertou nenhuma vez. Aperta o like aí. Aperta o botãozinho de transbordo. Eu modelei mais de 200 pessoas. Eu já comecei a escrever o livro. Vou contar tudo que eu peguei de todo mundo. A melhor parte da modelagem é que você não sabe o que é. Você não arranca nada da pessoa. A pessoa não fica, não tem como você subtrair algo dela. É uma energia que exponencializa. Albert Einstein fala o seguinte, no quesito conhecimento. Conhecimento é a única coisa que na divisão gera multiplicação. Na modelagem também é a mesma coisa. Ou seja, quando você divide conhecimento, segundo o Albert Einstein, o que você está fazendo é multiplicar aquilo. Porque o conhecimento que você ensina e transborda, você não perde. Modelagem é a mesma coisa. Então, todo mundo que eu peguei um código, aquela pessoa não ficou sem aquele código. Ela multiplicou aquele código. Eu falo para todo mundo. Talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que te contar. O que a gente fala na linguagem da igreja de me passa a sua unção, na programação neurolinguística significa modelagem. Quando eu não entendia essa segunda parte, eu falava, fulano, você pode pôr a mão na minha cabeça e passar a sua unção? Aí a pessoa, vou ver, não sei o quê. Aí sabe o que eu fiz? Depois que eu aprendi modelagem, é uma frequência, eu nem peço, eu tomo sem a pessoa saber. Porque é só testar a comunicação, é igual você tentar alinhar um rádio. Quando você pega um rádio e acerta a frequência, você acertou a frequência da pessoa. Eu vou aprender boxe, eu faço aula de boxe, de MMA. Eu tenho personal, tem um monte de mentor que carrega a frequência que eu não carrego. Por que eu uso esses caras? Muito simples. Eu quero entender como eles enxergam a frequência. Como eles enxergam a frequência. Se eu descobrir como eles enxergam a frequência, cabum! Valeu. Primeiro, então, eu copio a frequência. Vamos fazer teste agora para ver se abre a porta de comunicação no meu cérebro. Adaptei para o meu cérebro. Meu cérebro, opa, entrou, está online. Transbordo. Eu cumpri essas 3 fases, bum. Pablo, como é que faz para esse negócio funcionar na prática? Primeiro, eu honro a pessoa que eu estou modelando. Jamais se levante contra a pessoa que você pegou um código. Tem uma coisa no cérebro que ele vira um reverso. Não sei se você sabe o motor do avião. Tem a turbina tocando para um lado, para impulsionar o avião. Aí quando você joga lá ao contrário, chama reverso. É o sistema de freio mais poderoso do que o freio de roda. Você joga o reverso, a turbina gira ao contrário. Então vou te explicar uma coisa sobre modelagem. Se você por acaso desonra quem você aprende, seu cérebro liga o reverso. O que ele vai fazer? Ele vai repudiar a frequência que ele pegou daquela pessoa. Tem gente que estava prontinho para prosperar, aprendeu com alguém, ele vai lá e desonra aquela pessoa. Você não está entendendo, moço? É anular a frequência de desonra. Anota aí todo mundo. Anular frequência. Eu tenho um pouco mais de 265 mil alunos na internet. Alunos, não estou falando seguidor não. Aluno mesmo, de algum programa. E essas pessoas, de vez em quando, alguns dão problema, não dá atenção para isso que eles queriam, eles têm uma vitimização, eles ficam tudo revoltado. Mas quando alguém resolve descascar em cima de mim, quando alguém resolve descascar, a única coisa que eu leio não são as palavras duras que a pessoa está falando sobre mim. Eu falo, que pena que ela jogou toda a frequência fora. Eu sei o que é isso.
Por mais que pessoas que eu honrei minha vida inteira, me perseguiram, me atacaram, fizeram qualquer coisa, eu nunca me levantei contra elas. Porque eu sei o preço da desonra. Anula tudo que você carrega. É incrível. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a honra é absoluta, ela não pode ser relativa. Acabou a conversa. Segundo, equivalência. Você tem que, no percurso, subir no seu nível para entender que você é do mesmo nível que aquela pessoa. Só que não é querendo tomar a história dela, é construindo sua história. Terceiro é o transbordo. Se você transbordar mais que ela, você ultrapassa ela. Aí você fala, então nós estamos em competição? Não. Jesus falou, vocês farão obras maiores, maiores que eu faço. O que a gente tem que fazer? Coisa muito simples. Transbordar mais. Ponto. Está resolvido. Então, honra, equivalência e transbordo. Pablo, eu não entendi como que faz para modelar. É simples. Você pega essa camiseta, pega o tamanho dela, ela é M, você precisa de P, você vai desmontar ela, descosturar, cortar, recosturar para ela. Pablo, se for o contrário, tudo tem adaptação, igual a camiseta da Tommy. Você faz o corte aqui e põe tecido aqui. Pablo, eu estou começando do zero. Do zero é o seguinte, esse é só um nível de consciência, você não dá conta de fazer nada. Você dá conta só de falar, eu sei que isso existe. Mas escreve assim, ó, eu vou ficar muito bom em network e modelagem. Escreve isso. Eu vou ficar muito bom em network e modelagem. É isso que você precisa escrever agora. É isso que interessa. Eu não sei se você está curtindo. Você está realmente curtindo essa pior semana da sua vida? Eu quero te desafiar, dia 29 agora. Sei que não vai, você vai passar... Não é praga que eu estou rogando, não. Mas você vai passar um tempo com muita raiva de você não ter ido. Ainda bem que dá tempo. Eu não estou falando do futuro, eu estou falando do passado, né? Você vai cair para dentro. Coloca aqui, ó, QR Code. Quem não entrou no WhatsApp, entra aqui no QR Code do grupo do WhatsApp para você ser avisado. Tudo que está acontecendo não é invasivo, a gente não deixa o grupo aberto. Coloca o do Telegram, da pior semana da sua vida, grupo do Telegram. Lá tem um resumo da live, então você pode cair para dentro. Coloca agora o QR Code do chamado dos Generais do Reino. Esse é o evento. Posso falar do fundo do meu coração? Vou repetir isso até o evento passar. Se depender de mim, eu estava em Miami agora. Com esse celular de lado, eu não queria fazer isso. Mas eu senti um forte impacto no meu coração de fazer esse evento. E eu estou te falando, não vai para me honrar, vai para honrar quem me chamou para fazer isso. Não é comigo não, tá? Pablo, eu não tenho dinheiro. Põe na sua cabeça, eu vou e eu não sou escravo de dinheiro. Pablo, eu estou sozinho. Vai que você vai conectar com alguém. Se não, entra no link lá das caronas, você vai achar. Pablo, eu não tenho hotel. Já aluguei chácara. E aí você vai conectando nas chácaras, está tudo certo. Pablo, meu marido não deixa eu ir. Pede para o Senhor. Muda seu coração. E vai lá e se posiciona diante dele. E pensa, eu vou fazer isso para salvar minha casa. Pablo, meu patrão não deixa. Se você for um bom funcionário, você só vai falar que vai. Se você for ruim, você tem que ficar realmente preocupado. E não seja um bom funcionário, é melhor ser ruim e sair fora. E ser um bom empreendedor, que toma coragem de tomar decisões difíceis. Se você der conta de tomar uma decisão difícil, você é um grande empreendedor. Se não, está tudo certo, é o que você merece mesmo. Pablo, eu tenho umas desculpas aqui. Não interessa, sua desculpa não vai fazer você crescer, não vai fazer você avançar. Agora, sua decisão, sim. Vai aí na última foto do nosso Instagram, que a gente acabou de postar, comenta. Eu vou te dar uma tarefa agora. Você vai anotar 12 pessoas que você vai modelar só no mês de janeiro. 12 pessoas que você vai modelar. 12 pessoas. Molde é uma coisa. E a outra tarefa é, você vai anotar, porque a gente vai usar isso, tá? A gente vai usar isso nos próximos dias. E você vai anotar 12 pessoas que você quer se conectar, ok? Só a dica que eu te dou. Não coloca lá, Flávio Augusto, Apolinário. Não vai nos cabeças agora, não. Vamos subir a frequência devagar. Você vai ser notado. Fiquei um ano pedindo para o Flávio Augusto fazer live comigo, ele não dava nem a mínima para mim, só que eu fui, nesse ano, não fiquei só pedindo, eu fiquei crescendo. Engraçado, hoje eu estou na live, Flávio, quer entrar? Flávio entra na hora. Flávio está jantando, entra aí, a gente é amigo. Por quê? Porque você foi crescendo, e é tão inevitável o seu crescimento que eles vão notar você, tá bom? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Essa é a pior semana da sua vida. Eu acho que você está gostando e está achando que é a melhor semana, só que ela é um treinamento para as coisas piorarem. Impossível, depois de piorar, não ter o melhor tempo deles. Mas eu não vou te prometer esse melhor tempo não, tá? Vou prometer só o pior, onde a gente coloca sangue, suor, lágrima e gordura. Vai lá no Instagram agora, você que não fez um stories, vai lá e faz. Comenta foguinho, porradinha, coloca mais pessoas lá. E tamo junto até depois do fim. Vai cuidar da sua vida. É nóis.